Nessa aula, nós vamos falar sobre polinômios, mas vamos tirar qualquer dúvida com relação a monômios, né? Então, monômio pode ser um número real, pode ser uma variável, a multiplicação entre duas variáveis, ou três variáveis. Ok. Em um monômio, nós temos que analisar quem que é o coeficiente. Então, o coeficiente é o número que está multiplicando aqui. Então, nesse caso aqui, o coeficiente é 8. Nesse caso, não aparece, eu sei que tem 1. Então, o coeficiente aqui vai ser menos 1. O coeficiente aqui vai ser 1. Toma cuidado quando vier na forma de fração. Como está sendo dividido por 2, automaticamente, esse x foi multiplicado por meio. Então, ou seja, 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2 é o coeficiente desse monômio aqui. O grau de um monômio ele é dado através da soma dos expoentes da parte aqui das variáveis, né? Da parte literal aqui. Então, por exemplo, esse x está sendo elevado a 1, esse y elevado a 1, esse z elevado a 1. Então, o grau aqui seria 1 mais 1 mais 1. Seria 3. Nesse caso, o x está sendo elevado a 1, o y elevado a 2. 2 mais 1, 3. Então, o grau aqui seria o quê? Terceiro grau. Então, o grau é muito tranquilo. Basta somar os expoentes da parte literal. Né? A parte literal, obviamente, aqui são as letras que estão no monômio. Bom, tem alguns casos que não se classifica, que não se denomina como monômio. Aí nós temos o que a gente chama de expressão algébrica, né? Então, nesse caso, é n elevado a menos 1. Quando eu tenho expoente negativo, eu tenho que trabalhar com a forma inversa. Então, esse n, ele passa a estar no denominador. Então, aqui não se enquadra. Quando tiver letra no denominador, não se enquadra como monômio. Nesse caso, eu tenho aqui uma soma entre monômios. A 2x é um monômio, 5y é outro monômio. Quando a gente soma, sai da característica do monômio. Mono a gente sabe que vem de 1. Então, no caso aqui, nós não temos um monômio. O terceiro caso aqui, nós temos uma letra dentro aqui de um radical. Então, é também uma expressão algébrica, né? E não um monômio. Então, esses casos aqui não se enquadram como monômio. Então, o que é o polinômio? Né? O polinômio é uma expressão racional inteira composta por um ou mais monômios. Ok, o que vem a ser expressão racional inteira? É uma expressão que não apresenta variável no denominador, igual eu falei anteriormente. Se tiver uma variável no denominador, não se enquadra como monômio. Aqui nós temos alguns exemplos de polinômio, né? Porque o polinômio, na verdade, é a junção, né? É uma operação, por exemplo, aqui, uma subtração entre monômios. Então, quando caracteriza como não é um monômio, igual eu falei anteriormente, então aqui também vai ter o mesmo efeito no polinômio. Porque o polinômio pode ser enquadrado aqui como uma subtração ou adição entre monômios. Então aqui nós temos uma outra adição entre monômios. Os polinômios são utilizados na matemática em conteúdos como funções que representam movimentos. Veja os exemplos aqui. Olha aí, toda essa parte aqui nós temos o que nós chamamos de função. O que é uma função? Função é quando uma variável, no caso aqui x, né? Nós temos a variável x e a variável y. No caso aqui, a y vai depender dos valores, né? Do que a gente substituir para x aqui. Então, a cada valor de x que a gente substituir, nós vamos ter um valor de y. Então, isso é uma função. E retrata a situação de um polinômio. Observem que se
Se eu tenho, por exemplo, um taxista que cobra um preço que é R$5 por quilômetro rodado, então aqui nós temos uma situação, né, entre duas variáveis em que o preço vai depender da distância percorrida. Então, se esse táxi percorrer 5 km, o preço vai ser 5 vezes 5, que é igual a R$25. Ok. Quando não é polinômio? Então nós vamos retratar aquela situação bem no início, que a gente falou de situações quando não é monômio, né? Então nós temos aqui, ó, 1 sobre y mais 1/3. Olha aqui, ó, a variável no denominador. Nós temos aqui, ó, 10 raiz de t menos 6. Nós temos aqui uma variável dentro do radical. E aqui nós temos aquela situação do expoente negativo, em que, obviamente, vai fazer com que a gente faça o inverso desse x. Então vai levar essa letra, né, o x no caso aqui, para o denominador, que não é característica, né, de monômio, portanto também não de polinômio. Aqui nós temos uma variável elevada a meio, e nós sabemos que meio, né, a elevado a meio é a mesma coisa que raiz quadrada de a. Né, lembrando lá do conteúdo de expoente fracionário. Então aqui, essas são as condições, né, para não ser polinômio. Variável no denominador, variável no radical, e expoente fracionário, né, ou expoente negativo. O fracionário vai levar essa letra, né, o expoente vai levar essa letra para o denominador, e o expoente, melhor dizendo, né, o expoente negativo vai levar a variável para o denominador, e o expoente fracionário vai fazer com que aconteça o quê? Uma raiz aqui, ó, de uma variável. Então, esses são os casos aí que não atende aí a condição para ser um polinômio. Então, ficar atento nesses três modelos, nessas informações aqui, ó, que é o que vai definir quando se trata de polinômio e quando não se trata de polinômio. Ok. Classificação. Mono vem de 1, bi vem de 2, tri vem de 3 e poli vários, né? Por que dessa classificação aqui, ó? Monômio. Então aqui nós temos um bloquinho de multiplicação, ó. Binômio. Aqui está representado por uma diferença entre dois monômios, ou poderia ser uma adição também entre dois monômios. E trinômio, nós temos aqui, ó, a adição de três monômios. Agora, monômio, binômio e trinômio vai ser mais comum. Ultrapassando a condição de mais, né, do que 3 termos, porque aqui nós trabalhamos com aqui nós temos um termo, aqui nós temos o primeiro termo, o segundo termo, aqui nós temos 3 termos. Então, quando ultrapassa 3 termos, aí simplesmente nós chamamos de polinômio. Aqui veja um exemplo. Importante. Antes de classificar, é bom observar se nós temos termos semelhantes. Nesse caso, 3x, 7x são termos semelhantes, então eu posso simplesmente somar. Então nós temos o que? Um monômio. Nesse outro caso aqui, ó, quem são os termos semelhantes? Olha lá, 9a, 4a e 2a. E os outros dois semelhantes aqui, ó, 5b menos b. Então nós temos que reduzir essa situação, aí passamos a ter o quê? Um binômio. Então, essa aqui é a informação importante aqui, ó. Façam sempre a redução dos termos semelhantes antes de classificar. Nesse caso aqui também, ó, nós temos o y² mais 6y² e o menos 4y mais y. E o mais 1. Então aqui nós temos o quê? Um
trinômio. Então fica essa dica aí, ó. Reduzam antes de classificar. O grau de um polinômio. Bom, em um monômio a gente, né, como eu falei bem no início dessa aula, a gente soma os expoentes da parte literal e assim já sabemos qual vai ser, né, o grau. No polinômio, a gente vai analisar cada situação. Por exemplo, aqui ó, nós temos 4 mais 2, então aqui é sexto grau. Aqui nós temos 4 mais 5, nono grau. E aqui nós temos 1 mais 1 mais 1, terceiro grau. No polinômio, a gente vai apresentar o grau no termo onde tiver o maior grau. Nesse caso, o termo que tem maior grau é esse aqui, o nono grau. Então esse polinômio ele vai ser do nono grau. Polinômio nulo, né? Essa aqui é só uma parte de uma representação. Aí o grau aqui vai ser chamado de indeterminado, né? O grau, por exemplo. Polinômio na forma completa. Bom, observem aqui os expoentes. Ó. Eu tenho o primeiro expoente que é 4 e aqui eu tenho o 2. Bom, como que a gente completaria aqui? Ó? 4, 3, 2, 1. Então a forma completa de um polinômio é quando nós temos aqui ó, os expoentes no sentido decrescente. Então, se o maior aqui é 4, então nós teríamos que ter, para estar na forma completa, 4, 3, 2, 1. Então a gente acrescenta os que estão faltando aqui. Ó. Lógico que eu vou multiplicando por y, porque a gente não pode alterar a estrutura inicial. A importância de completar um polinômio em algumas situações, por exemplo, na divisão, que a gente vai ver no finalzinho, né, na parte final dessa aula. O valor numérico de um polinômio. Então nós temos aqui um polinômio, y igual a 2x ao quadrado mais 5x menos 1, né? E aqui a gente repassou um valor para x. Bom, então substituindo, né, o 2 aqui no lugar de x, nós vamos ter 2 vezes 4 mais 10 menos 1. Então y é igual a 8 mais 10 menos 1. Então y é igual a 17. Agora nós temos uma situação, né, que a gente chama aqui até de função, né, o p de x. Na verdade aqui nós temos duas situações que representam funções. Aqui no caso o y, né, pode ser o y ou pode ser igual a aqui p de x ou f de x, não importa. Bom, nessa atividade agora nós vamos pegar o valor de x, que mantém o 2, né, igual do início aí e nós vamos substituir. Então p de 2 é igual a 17. Ou seja, o mesmo resultado que a gente substituiu. E aqui são duas formas que pode estar sendo apresentada essa situação. Ok, então aqui a gente já percebeu, né, que o número que fica dentro dos parênteses é o que substituirá a variável. Muito simples, né? Agora nós temos aqui, ó, p de x que é igual a 5x menos 2. Determine A, né, de acordo com essa situação que nós temos. Então o que eu vou fazer? O p de x, eu vou trocá-lo, né, pelo p de A. Então onde tiver x, eu vou trocar por A. Não é uma substituição tranquila de função, porque nós estamos trocando a variável x por A. Só que nessa atividade ele informa que o p de A é igual a 18. Então, substituindo aqui, ó, 18 é igual a 5A menos 2, resolvendo essa equação aqui, nós temos menos 5A, que é igual a menos 2 menos 18, menos 5A igual a menos 20, 5A igual a 20, A igual a 20 dividido por 5. Então A igual a 4. Ok. Bom,
se a gente quiser fazer a prova real dessa situação, basta substituir o valor de A, né, que é 4, e olha lá. Então nós encontramos o quê? P de 4 igual a 18, conforme o nosso enunciado aqui, ó. Então aqui é tipo como se fosse uma prova real, para observar se encontramos certo aqui o valor. Ok. Operações com polinômios. Bom, nós temos a adição. Observe o seguinte, colocando todos os termos semelhantes juntos, ó, 3x ao quadrado, porque aqui o mais, multiplicando esse parênteses, vai permanecer da mesma maneira. Então o que eu coloquei? Ó, 3x ao quadrado, mais x ao quadrado. Aí aqui o mais 5b menos 2b, menos 2 mais 1. Ou seja, eu separei os termos aqui semelhantes, para poder estar reduzindo essa situação. Então nós temos 4x ao quadrado, mais 3b, né, que 5b menos 2b é 3b, menos 1. Tome muito cuidado com os sinais, tá? Subtração. Bom, na subtração, sabemos que esse menos vai influenciar nos sinais que estão dentro desse parênteses. Então nós vamos ter, né, 3x ao quadrado mais 5b menos 2. Então aqui, ó, menos x ao quadrado, menos vezes menos mais 2b, menos vezes mais, menos 1. Então olha, coloquei até na curva aqui, onde nós temos os termos semelhantes. Então nós vamos fazer esse trabalho com os termos semelhantes. 3x ao quadrado menos 2x, menos x ao quadrado, melhor dizendo, mais 5b mais 2b, menos 2, menos 1. Tudo certinho aqui, ó, bem ordenado aqui. Então 3x ao quadrado menos x ao quadrado é 2x ao quadrado. 5b positivo mais 2b positivo nós temos 7b, menos 2 menos 1 nós temos o quê? Menos 3. Então, no caso da subtração, tome muito cuidado com o sinal, faz essa modificação aqui, né? E reduzimos o termo aí. Ok. Multiplicação. Bom, aqui nós temos uma multiplicação, o que nós vamos fazer simplesmente aqui, ó, 3 vezes 2, x ao quadrado vezes x ao cubo e y, né, vai permanecer. Bom, 3 vezes 2 é 6, x ao quadrado vezes x ao cubo, nós vamos fazer o quê? Vamos conservar a base, que é x, e somar os expoentes. Então 3 mais 2, 5, e o y vai se manter. Aqui nós temos 2x que multiplica 4x mais 5. Bom, aqui nós vamos ter que aplicar a propriedade distributiva da multiplicação, porque o 2x ele vai ter que multiplicar tanto o 4x quanto o 5. Então, ó, 2x vezes 4 mais 2x vezes 5. Então, olha, 2 vezes 4, 8, x vezes x, x ao quadrado. Ok? 2x vezes 5, nós temos 10x. Agora aqui nós temos 2y mais 3 que multiplica 3y mais 4. Bom, da mesma maneira que a gente fez anteriormente, ó, esse 2y vai ter que multiplicar tanto o 3y e o 4, e depois o 3 vai ter que multiplicar tanto o 3y e o 4. Né? Propriedade distributiva aqui. Ó. Então vamos lá. Ó, 2y vezes 3y. Ok. 2y vezes 4. Ok. Agora 3 vezes 3y. E agora 3 vezes 4. Tá? Todos se multiplicaram aqui, ó. Ficou mais ou menos assim, né? Então é só fazer as contas agora, ó. 2y vezes, ó, 2 vezes 3, 6, y vezes y ao quadrado. 2y vezes 4, 4 vezes 2, 8, 8y. 3 vezes 3, 9y. 3 vezes 4, 12. Bom, é importante observar aqui se tem termos semelhantes. E observem que temos aqui, ó, termos semelhantes. Então vamos trabalhar com eles aqui, ó. Então 6y ao quadrado, 8y mais 9y, nós temos 17y, mais 12. Ok? Então nós temos 6y ao quadrado, mais 17, mais 12. Ok. Divisão.
Bom, observe a divisão. Nós podemos ter divisão de monômio por monômio, então é uma coisa muito simples. Ó. 12t ao quadrado que divide 4t, então 12 dividido por 4 é 3. T ao quadrado dividido por t, nós vamos conservar a base, que é t e subtrair o expoente. 2 menos 1 é 2, então vai ser 2 menos 1 é 1. Então nós vamos ter t elevado a 1. É a mesma coisa que o t. Ok? Agora aqui nós temos aqui uma divisão entre polinômio com um monômio. Então basta a gente fazer a divisão. 2x elevado a 4, que multiplica x elevado ao cubo, né? Dividido aqui por 4x ao cubo y. E depois a mesma coisa, x ao cubo, y ao quadrado, dividido por 4x ao cubo y. Dessa maneira aqui, ó. Então, dividir, né, por esse monômio aqui. Esse monômio dividiu todos os que estão aqui dentro desse parênteses. Então, o que a gente vai fazer? 2 e 4 nós podemos simplificar. Vai ser meio. X elevado a 4 dividido por x elevado a 3. 4 menos 3 é 1. Então, vai sobrar o x. Y elevado a 3, ou y ao cubo, dividido por y. 3 menos 1 é 2, então vai ficar y ao quadrado. No outro caso aqui, ó, eu vou ter 1/4, né? Porque eu não tenho. No outro caso aqui eu tinha um 2 para simplificar com 4. Nesse caso é o 1 que está aqui, né? É o coeficiente. Vai ficar 1/4. X ao cubo com x ao cubo, nós vamos cancelar. E y ao quadrado dividido por y, nós temos 2 menos 1 é 1. Então nós temos y elevado a 1. Ok. Agora aqui nós temos a divisão de um polinômio por outro polinômio. Aqui é uma divisão que requer um pouco mais de cuidado na hora de fazer, porque é um pouquinho trabalhoso. Primeiro vamos relembrar aqui, ó, nós temos o dividendo, divisor, quociente e o resto. Sabemos que o dividendo é igual à multiplicação do divisor vezes o quociente mais o resto. Ok. Então, vamos colocar o dividendo aqui, que eu havia falado que no início a gente ia observar a importância de colocar completar, né, o polinômio. Então aqui nós completamos, ó, porque o nosso polinômio, que representa o nosso dividendo aqui, ó, ele é x elevado a 4, né, aí vem, ó, 4, 3, faltou quem? O 2, né, o expoente 2. O 1 a gente já tem no x aqui, ó, então nós completamos ele aqui. Ok. Então pegamos ele aqui na forma completa e vamos dividir por 2x ao quadrado mais x. Ok. Então vamos lá. Primeiro passo aqui, ó. Para iniciar o quociente, né? A gente relembrou os nomezinhos aqui, ó. Para iniciar o quociente, vamos pegar o primeiro termo aqui do dividendo e dividir pelo primeiro termo do meu divisor aqui, ó. Então vai ficar 2x elevado a 4 dividido por 2x elevado a 2. Então, gente, isso aqui é para iniciar a divisão. Então, uma dica para não ficar perdido em qual valor que eu vou usar aqui no quociente, sempre pegue o primeiro termo aqui e divido pelo primeiro termo aqui, ó. O primeiro termo do divisor, do dividendo, melhor dizendo, com o primeiro termo do divisor. Então, fazendo essa divisão, nós temos x ao quadrado. Então, x ao quadrado é o primeiro termo que nós vamos utilizar aqui no quociente. Ok. Então, agora nós vamos multiplicar x ao quadrado vezes 2x ao quadrado mais x. Fazendo essa multiplicação, nós temos 2x elevado a 4 mais x ao cubo. Ok. Então, agora observem, quando a gente faz uma divisão só com valores numéricos, sempre a gente não coloca o valor aqui negativo, não é isso? Então a gente vai fazer a mesma coisa com o polinômio, porque vai ser esse polinômio aqui, né, menos esse outro que eu estou lançando. Então por isso que eu coloquei o negativo, só que esse negativo vai influenciar nesses dois termos que foi esse resultado aqui, ó. Então, olha lá,
Então esse 2x elevado a 4 mais x ao cubo, ele vai virar menos 2x elevado a 4 menos x ao cubo. Né? Como se fosse eu dividisse aqui, ó, se eu estivesse fazendo 4 dividido por 2. Né? 2 vezes 2, 4. Não ia ficar 4 menos 4? Só que aqui o sinal ele vai influenciar em todo o polinômio que eu tenho aqui. Ó. Beleza, então agora eu vou fazer o cálculo aqui tranquilamente. Ó. Vou cancelar aqui. 9x ao cubo menos x ao cubo, eu tenho o quê? 8x ao cubo. Vou descer essa estrutura aqui, ó. Normal. Agora eu tenho 8x ao cubo mais 0x ao quadrado mais x menos 5. Vou fazer o mesmo processo para poder identificar quem vai ser o meu próximo termo aqui para colocar no quociente. Então eu vou colocar, olha lá, 8x ao cubo dividido por 2x ao quadrado. Qual que é o resultado que eu tenho? 4x. Então agora eu vou utilizar a mesma coisa aqui, ó. Então eu vou usar o 4x. Então 4x que multiplica 2x ao quadrado mais x, ó. Que resulta em que? 8x ao cubo mais 4x ao quadrado. Vou utilizar o menos, né? Porque é uma subtração, igual a gente faz, né? Esse aqui menos esse. Só que o menos vai ter aquela influência aqui nesse polinômio. Então, continuando aqui, então eu vou ter 8x ao cubo mais 0x ao quadrado mais 5x menos 5, né? E aqui, ó, já colocando essa estrutura com negativo. Observa que eu estou fazendo bem no passo a passo para não ter dúvida. Então eu tenho aqui, ó, menos 8x ao cubo menos 4x ao quadrado. Observe, gente, que essa técnica de pegar o primeiro termo do dividendo com o primeiro daqui, ó, sempre a gente consegue neutralizar os primeiros aqui, igual aqui, ó, 8x ao cubo e menos 8x ao cubo. Eu já vou cancelar esse valor. Então desce quem? Menos 4x ao quadrado e eu vou descer esse mais x menos 5 aqui, ó. Ok. Então a mesma coisa de novo, ó. 4x ao quadrado dividido por 2x ao quadrado. Sempre o primeiro termo do dividendo com o primeiro termo do meu divisor. Observe que agora tem um valor negativo, né? Vamos ficar atento a isso aí. Então, olha aqui. Menos 4x ao quadrado dividido por 2x ao quadrado, nós temos o quê? Menos 2. Então, menos 2 vai ser o próximo termo que eu vou utilizar ali no meu quociente. Então, continuando aqui, né? Copiando aqui para essa tela. Nós utilizamos lá o 2, ó, então eu vou ter menos 2 que multiplica 2x ao quadrado mais x. Então nós temos menos 4x ao quadrado e menos 2x. Ó. Então vai ficar menos, olha o sinal, gente, presta muita atenção com o sinal. Menos, aparência, menos 4x ao quadrado menos 2x. Então nós vamos ter o quê? Seguindo aqui, ó, menos 4x ao quadrado mais x menos 5. Então, menos vezes menos mais, 4x ao quadrado, menos vezes menos mais 2x. Então, cancelamos, sempre vai acontecer isso, cancelar o primeiro. Se caso não houver essa possibilidade de cancelar no início, toma cuidado, pode ser alguma multiplicação, né? Algum erro de sinal, pode acontecer alguma coisa desse tipo. Então, vai sobrar o que aqui, ó? X mais 2x, 3x, menos 5, né? Porque o menos 5 eu vou descer. Bom, aqui, o que acontece? O meu resto, ele é um x elevado a 1, né? Que é inferior ao x elevado a 2 aqui, ó. Então, vou parar por aqui. Então, ó, o meu quociente ficou x ao quadrado mais 4x menos 2. E meu resto ficou 3x menos 5. Tá? Definido aqui o nosso trabalho aqui. Bom, bem no início eu falei, né? Relembrei, né? Que dividendo é igual a quociente vezes divisor mais resto. Se vocês pegarem o dividendo, que é 2x elevado a 4 mais 9x ao cubo mais x menos 5, né? Ele vai ter que ser igual à multiplicação de x ao quadrado mais 4x menos 2, né? Que aqui é o que é? É o quociente vezes o divisor, né? E adicionar, e depois dessa multiplicação, obviamente, né? Depois que fizer essa multiplicação, adicionar o resto, vai ser meio que uma prova real aqui
disso que a gente está fazendo, tá? Então, se quiserem até testar também, ó, se multiplicar esse por esse e adicionar esse, vai ser esse resultado aqui. Gente, se fechar a igualdade, vai fechar, vocês vão ver que o cálculo de vocês está totalmente certo. Então, olha aqui, é um cálculo que tem que ter mais cuidado, né? Bem detalhe, com bastante detalhe, melhor dizendo, e usem essas regrinhas. Sempre pega lá o primeiro termo do dividendo, né? E divida ele pelo primeiro termo do divisor. Aí sim você vai conseguir desenvolver bem o seu quociente. Ok? Então até a próxima aula.